A nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista, uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas, que acredita nas pessoas. Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. O que o futuro espera de nós? Inovação, coragem, paciência? Pioneira no Brasil em tecnologia e inteligência para governos, a Celepar aprendeu que o segredo para desvendar o amanhã é compreender as pessoas hoje. Foi pensando assim que a gente descobriu que o futuro da saúde é ficar mais humana. O futuro da educação é aproximar pais e filhos. O futuro do trabalho é tornar-se mais diverso e dinâmico. O futuro da cidadania é a inclusão. E o futuro da gestão pública é simplificar a vida do cidadão. Desde a solicitação de documentos online até o primeiro sistema de inteligência artificial feito para um governo estadual, trazer o futuro para o cotidiano das pessoas faz parte do nosso DNA. Talvez então o melhor seja perguntar: o que nós esperamos do futuro? Afinal, esperar não é ficar parado. É encontrar novas perguntas e novas possibilidades para tornar a vida das pessoas mais simples. Celepar, mais digital, mais ágil, mais simples. Paraná, Governo do Estado. O Paraná vai mudar de fase. A Copel e o Governo do Estado apresentam o programa Paraná Trifásico, uma revolução na qualidade da energia no campo. 25 mil quilômetros de redes trifásicas, mais seguras e potentes. Investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O maior programa do gênero no Brasil. Milhares de obras e uma nova safra de investimentos em nossa produção rural. Trazer a energia trifásica até a propriedade custará uma fração do que é hoje. E os motores trifásicos são mais eficientes. Com o Paraná Trifásico e outros programas, o Estado terá a energia mais confiável do Brasil para turbinar o desenvolvimento e a criação de empregos em todas as regiões do Paraná. Programa Paraná Trifásico. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 59 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e, principalmente, de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nestes anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento da economia de toda a região Sul. Porque nós somos o BRDE, o banco que há 59 anos liga você ao desenvolvimento.
cultivo da terra vai além de arar o solo. Produzir alimentos com qualidade não é apenas um desafio, é uma missão. Poder viver no campo é um privilégio. E transformar este privilégio em profissão e fazer dela motivo de orgulho é ser agricultor. Temos orgulho de ver o fruto do nosso suor na mesa das famílias. Transformamos esforço em alimentos e levamos qualidade de vida em forma de sabor e saúde. Há mais de 50 anos, acompanhamos essa trajetória, que se confunde com os grandes acontecimentos do século XX, defendendo o crescimento do povo da terra. O sindicato é organizado, então eles ensinam a gente a se organizar e a defender nossos direitos como trabalhadores rurais. Olhando para todos e buscando igualdade entre homens e mulheres e integrando jovens. A FETAEP está junto ao trabalhador do campo, em defesa dos seus direitos, apoiando iniciativas que transformam o seu dia a dia. Cada um de nós faz parte desta história. E esta história deve continuar sendo construída, acompanhando as inovações do mercado, trazendo conhecimento e a tecnologia em favor do trabalhador rural, criando uma relação humana e de confiança para transformar a vida das pessoas. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Você que está entrando agora na live do Pense Agro, deixe seu oi aqui no chat, diga de que cidade você é também. Eu sou Felipe Braga Farhat, articulador de parcerias do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. Minha origem no Estado é a Secretaria de Estado da Agricultura, mas eu estou cedido para trabalhar no SEDES, como é chamado Conselho. Trabalho diretamente com a nossa vice-presidente, que é a Kelly Galho Guimarães, e que tem a nobre missão aqui no Estado, nosso Conselho, de implementar a Agenda 2030. E então eu vou falar um pouquinho nessa abertura sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em relação à agricultura familiar, mas quero, em nome da Kelly, agradecer ao convite que nos foi feito, uma honra participar desse evento, agradecer a Nicole Miller, que trabalha com o Hudson Weber, lá no cerimonial das Relações Internacionais do Governo, o capitão Diego, da Governadoria, que convidou o SEDES, e estamos aqui com convidados também, que vão falar sobre cooperativismo e agricultura familiar. São amigos já de longa data, o Marcos, da FETAEP, o Salatiel, que é colega também da Secretaria de Estado da Agricultura do IDERAL, do Departamento de Economia Rural, a Luzia, do Banco do Brasil, e o Dione, do Sistema OCEPAR. Logo eu vou passar a palavra para eles, e essa é a primeira live que faz parte do Pense Agro, que é um hackathon realizado pela FETAEP, em parceria com o Governo do Paraná, o SEBRAE, e patrocinado pela COPEL, pela Sanepar, pela Celepar, pela Husqvarna e o BRDE. O Hackathon Pense Agro vai conectar estudantes de escolas técnicas e universitários para criar soluções e levar mais tecnologia para as escolas agrícolas. Todo mundo pode participar. Ele é aberto ao público, e você pode fazer sua inscrição até o dia 16 de agosto no site do penseagro.pr.gov.br. Será um hackathon online, gratuito, em época de pandemia. Isso quer dizer que da sua casa você poderá participar. Quero agradecer também ao profissionalismo e a dedicação da Fernanda e da Ana, da Panic Lobster, do Thiago. E quero também agradecer ao diretor do Colégio Estadual de Educação Profissional, Milton Freire Maia, o Edson Blum,
amigo também de longa data. Quero colocar o tempo aqui para não passar do prazo, porque nós vamos fazer falas bastante curtas, mais para inspirar todos os jovens que vão participar desse evento. Só um segundinho, quero ligar o cronômetro aqui. Pronto. Estou me dando uns 7 minutos para não falar demais. E agora eu quero falar diretamente com os alunos do colégio, onde me sinto assim, muito feliz de participar dessa live, porque, inclusive, com o meu amigo Marcos Brambila, que é o presidente da FETAEP, tivemos muitos momentos ali nesse local, junto com esse colégio agrícola e com jovens agricultores. Na época ele era o líder do movimento jovem, né, Marcos? Da FETAEP. Fizemos muitos eventos que participamos juntos, e eu quero me dirigir um pouco a todo o público que está ouvindo, mas especialmente aos alunos desse colégio, do Newton Freire Maia, e dos demais colégios agrícolas, que poderão também sediar outras edições desse hackathon, deverão sediar, inclusive, e que devem realmente se interessar em fazer parte do hackathon, porque a ideia é que as soluções pensadas sejam replicadas nos outros colégios agrícolas e também nos demais municípios do estado. E, como eu falo em nome dos SEDES e da Agenda 2030, gostaria primeiro de rapidamente explicar que se trata de uma agenda global, que o Brasil e mais 192 países são signatários, que propõe ao mundo 17 objetivos, chamados de ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e entre eles está erradicar a fome e promover uma agricultura sustentável. Mas, lidando com esses objetivos, existem 169 metas, e para acompanhar essas metas, 232 indicadores. Os indicadores são indicadores globais, que existe um trabalho bastante forte aqui no estado para que esses indicadores sejam adaptados às nossas realidades. E aí que eu quero conversar um pouco com os alunos, de falar, é muito bonito falar em agricultura 4.0, tenho certeza que essa experiência vai ser uma experiência incrível, mas ela tem que ser 4.0 e voltada para a realidade de cada localidade do estado. E nós temos que saber, eu quero deixar essa mensagem, que no relatório global de desenvolvimento humano de 2018 das Nações Unidas, o Brasil é colocado como o 9º país mais desigual, numa relação de 154 países. Reconhecer e combater essas desigualdades é um grande desafio, um desafio complexo e permanente para a nossa sociedade. Esse, para mim, é o espírito que deve ter quem vai participar de soluções voltadas aos temas que foram escolhidos para esse hackathon. A agricultura sustentável, ela tem que ser vista como uma agricultura que respeita o ambiente, é justa do ponto de vista social e consegue ser economicamente viável e culturalmente apropriada. A agricultura pode ser considerada sustentável, para ser considerada sustentável, uma agricultura que vai permitir às gerações futuras alcançar a sua capacidade de produção, né, e de qualidade de vida para o planeta, respeitando, né, essa qualidade. E culturalmente apropriada significa exatamente respeitar a diversidade dos saberes locais, das tradições. Eu sei que essa é uma das especialidades, né, dos meus colegas que estão aqui, tanto da OCEPAR como da FETAEP, que trabalham diretamente com os agricultores, também a Luzia e o Salatiel, né? E esses saberes, quando falamos respeitar os saberes locais,
isso significa não pensar em copiar e colar modelos, isso jamais vai funcionar. É extremamente importante falar em agricultura 4.0, acho que essa agricultura digital, a tecnologia veio para ficar. Como disse no vídeo da Husqvarna, juntos nós vamos fazer a diferença, mas essas tecnologias têm que ser adaptadas a cada meio. Essa escola, Newton Freire Maia, uma escola que eu conheço bem, ela trabalha com regime de alternância. Isso é uma das coisas mais lindas que existe. Os alunos ficam, para quem não sabe, 15 dias ali na escola e passam uma semana em casa. Então, eles têm que chegar em casa com algo que dê para conversar com seus pais, que dê para conversar com a sua mãe. A solução tem que passar por isso. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles nos trazem para esse tipo de realidade. A agricultura que respeita os valores locais, normalmente é a agricultura familiar. É a agricultura que produz 70% dos alimentos que estão nas nossas mesas. Esse pode ser um dado um pouco controverso, mas é um dado muito difundido. E a gente aprende, lidando com a Agenda 2030, a conhecer muito os números. É importantíssimo saber quais são os números do nosso país, né? E um outro relatório também produzido no Brasil, em 2018, mostra que 64% dos agricultores que fornecem alimentos para o PPA, né, para o PA, que é um programa de compra do governo federal, estão inscritos no CAD único. Ou seja, encontram-se numa situação de pobreza. Isso significa 2/3 dos agricultores que recebem um valor inferior a R$ 2.800 por mês. Mas ela é uma agricultura muito forte, a agricultura do Paraná, de 10 mil, a agricultura familiar, falando uma agricultura de 10 mil, que envolve 10 milhões de pessoas, e ocupa apenas 2/3 da área da agropecuária brasileira, né? Desculpa. São 4 milhões de propriedades e 23% somente da área, o que significa dizer que são módulos bastante pequenos. E a Agenda 2030, com os seus objetivos, ela nos inspira a fazer conexões com o objetivo 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria nutricional e promover a agricultura sustentável. Nós estamos vivendo agora num momento de pandemia, num momento de quarentena, de restrições, mas temos outros desafios também, como foi mostrado no vídeo da Sanepar, que é o desafio da seca, e temos outros desafios, que é o desafio de praticamente uma pandemia, de dizer pessoas acima do peso e pessoas com problema de desnutrição. Existem umas definições chamadas de pântanos alimentares e desertos alimentares. São regiões de cidades onde você não tem acesso a alimentos de qualidade, desertos alimentares. E pântanos alimentares são regiões que você, quando tem acesso a alimentos super processados e que também não trazem muita qualidade. A Agenda 2030, eu gostaria que ficassem para os que vão participar dos desafios, a olhá-la com carinho em todos os seus aspectos. No empoderamento das mulheres no meio rural. Relações da água, da qualidade da água com a produção de alimentos. O tema energia acessível vai ser extremamente importante para todos. E as Nações Unidas reconhecem que uma das principais recomendações que ela nos faz para diminuir as desigualdades e garantir que ninguém seja deixado para trás, que é um dos lemas da Agenda 2030, é conhecer os dados de forma desagregada. Dados desagregados confirmam as disparidades que podem acontecer nos nossos grupos sociais e que normalmente vão dar vantagem para homens, para brancos e para pessoas que vivem no mundo urbano. Então, quanto mais nós conhecermos essas realidades, mais nós vamos poder oferecer soluções voltadas para quem nós queremos beneficiar com as soluções tecnológicas.
Quero deixar uma sugestão, falando em tecnologia, de olhar uma plataforma que se chama Orgânicos Abelê, que foi feita no Nordeste, e que é uma grande tecnologia voltada a aproximar agricultores de produção orgânica com consumidores. Esse é o tipo de plataforma que deve ser pensada numa das soluções para aproximar compras, né, de consumidores, transformar o padrão de consumo. Ontem, encerrando a minha fala, eu fui comprar café, e aí eu falo, eu trabalho com a Agenda 2030, e tinha um café um pouquinho mais caro, não muito mais, mas a embalagem diz assim: café Branca Flor, café especial produzido por mulheres do Norte Pioneiro do Paraná. E nessa edição homenageei a senhora Zenaide Pérez da Silva, da propriedade tal. Isso é criar valor no alimento. Isso é um nicho. Essa é uma inovação. Quem fala em inovação tem que pensar em inovação tecnológica, mas tem que pensar em inovação social também. Então, quero ter a honra de chamar como primeiro palestrante, que vai ter também de 7 a 10 minutos, um amigo pessoal, que eu tenho a honra de estar junto com ele novamente, que já tive em vários momentos, que é o Marcos Brambila, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares do Paraná, do Estado do Paraná, FETAEP, que vai discorrer sobre qual é a importância dos agricultores familiares estarem organizados em cooperativa. Marcos, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. Uma honra para mim poder conversar contigo, estar participando desse evento tão importante contigo, mas uma honra dividir esse espaço aqui com o Salatiel, com o Johnny, com a Luísa também. Tá? Então, para nós, para a FETAEP, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para todos que estão acompanhando aí, sabe que é uma alegria muito grande tratar de pontos que são fundamentais para a agricultura paranaense, onde a gente busca inovação, mas por trás dessa inovação tem uma história, tem um trabalho, tem uma luta, e o sindicalismo no Paraná tem feito isso, né? Buscado manter as tradições, as origens desse público tão importante para a economia do Estado. Já visto que nós temos uma quantidade de pessoas que são um número bastante grande na agricultura, e eu vou estar compartilhando aqui a minha tela para a gente poder ir colocando as informações para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos... O pessoal já está conseguindo ver a tela? Não. Não ainda, né? Só abrir seu PowerPoint, Marcos. Ok. Chegou? Sim, agora está ok. Maravilha. Então, a gente coloca... Só não está em modo de apresentação, desculpa. Ok. Obrigado pela ajuda aí, Felipe. Maravilha. Legal, né? Chegou a apresentação agora. Está perfeito. Nós temos uma trajetória de organização que fez com que as pessoas trabalhassem em cima de dificuldades. O sindicalismo começou dessa forma, e o cooperativismo também foi em cima de pontos onde nós tínhamos dificuldades de comercializar, de chegar a mercados mais distantes. E nós temos trabalhado dentro da federação, aí, com os nossos sindicatos no estado do Paraná, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, pontos que entendemos que são essenciais para o desenvolvimento de forma mais sustentável, né? Então, a gente coloca sempre como um processo de desenvolvimento de um grupo que ele proporciona aos integrantes uma condição de evolução do crescimento das pessoas. Para nós, todo o crescimento, o desenvolvimento dessas pessoas é que vai fazer com que o desenvolvimento rural, sustentável e solidário, de fato, aconteça, né? Então, o ser humano, ele deve, né, sempre agir coletivamente, né, na história da humanidade, né, desde os tempos mais antigos, os aglomerados tinham sempre a cooperação como forma de superar os desafios, as dificuldades, e a agricultura paranaense, né, e as nossas comunidades no meio rural
o qual a gente preza muito por isso, desde as infraestruturas que existem nas comunidades, né, igrejas, escolas, e todo o ambiente que foi construído a várias mãos, né, e a cooperação foi o caminho para isso. E é importante apontar, e aqui a gente coloca uma foto que tem todo assim, o know-how de pessoas que fizeram, através da união e do cooperativismo, uma forma de superar as dificuldades de uma região carente do estado do Paraná. Que está aí uma imagem das pessoas que colocaram a sua produção num barco que se deslocam no litoral do Paraná para fazer a entrega. Então, a cooperação para nós significa a prestação de auxílio para um bem comum, né? E um cooperativismo para doutrinar, né? Que visa a renovação social através da cooperação. Essas pessoas numa região tão difícil, né, de acesso, dificuldades, têm o cooperativismo com a missão de promover o desenvolvimento econômico e social da agricultura familiar, oportunidades através de uma ação conjunta, né? Então, para nós, o cooperativismo tem essa visão, tem esse papel de ser uma ferramenta para o desenvolvimento local e sustentável, observando os pontos que são cruciais para nós, que é respeitar as particularidades de cada região do nosso estado, do nosso país, enfim, do modelo de cooperativa que a gente entende que é o ideal. Com valores de ajuda mútua, a democracia, a igualdade, onde homens e mulheres podem fazer e devem fazer a gestão desse trabalho, participar com equidade, a solidariedade, né? Nesses tempos de pandemia. Essa imagem é de Agudos do Sul, onde as mulheres, as lideranças da cooperativa estão entregando as cestas, que além de ser muito importante para as famílias que estão produzindo, mas é extremamente importante e relevante para a manutenção dessas famílias que estão num período de dificuldade, de falta de renda pela pandemia. Então, tem a solidariedade, tem a honestidade, a transparência e a nossa responsabilidade como cidadãos de participar de um processo com princípios cooperativistas, que tem aí a adesão voluntária, que tem uma gestão democrática, a participação ativa. Nós entendemos que o agricultor ele deve ser o protagonista desse processo de desenvolvimento, né? Ter uma participação econômica de todos os membros, e aí é onde a gente trabalhou muito com o Felipe. Eu tive a honra de conduzir alguns trabalhos com jovens. Utilizamos do Centro de Referência de Agroecologia, que hoje está coordenado pelo IDR, para que a gente pudesse fazer com que o conhecimento das pessoas pudessem trazer desenvolvimento e inovação. Então, a inovação que a gente conseguiu trazer, que se sustenta até hoje, por exemplo, é uma estufa de bambu e vários outros trabalhos que a gente construiu com o uso, manejo e uso sustentável do bambu na agricultura familiar. Então, são ferramentas importantes que podem servir não só para ter uma autonomia maior, mas uma independência dos nossos agricultores, né? E a gente desenvolver esse processo de educação, de formação e informação, né? O que a gente estava levando era muito mais, né, do que um curso, mas tinha todo um contexto onde a gente empoderava as pessoas de conhecimento. E tudo se fazia com as parcerias locais, né? Os colégios agrícolas, e hoje o pessoal que nos acompanha, vários jovens de outras regiões, é importante dizer que nas próximas etapas a gente quer atingir o Paraná inteiro. Então, esse hackathon pode chegar no seu colégio agrícola, na sua região, buscando uma agricultura cada vez mais sustentável e que vocês possam, jovens, professores, educadores, possam contribuir para um processo de desenvolvimento local, regional, seja de regiões onde o IDH é mais baixo, mas seja onde você estiver como agricultor, como jovem, como estudante, buscando que cada ação nossa, tendo foco na sustentabilidade, seja ela social, né, ou socioambiental. Então, a gente tem alguns pontos aqui que coloco como contribuição do cooperativismo para a agricultura familiar, que é fomentar a inovação, mas com as pessoas que estão na agricultura familiar. Nós entendemos que o agricultor deve ser o protagonista da sua própria história. A gente já mostrou que a agricultura é tão forte, estruturada, a ponto de representar uma grande
parte da produção que a gente consome diariamente nas nossas mesas, que significa em torno de 70%. Para que isso continue, para que a gente tenha continuidade nesse trabalho também, a gente precisa com que essa inovação toda também consiga fazer com que a associação rural aconteça. Aí nós temos um futuro promissor no campo, temos jovens sucedendo, assumindo as instituições, e foi um dos trabalhos que a FETAEP fez, uma instituição de mais de 50 anos, e que passou por várias presidências, e eu fui fruto desse trabalho de formação, de liderança, de renovação, né, de fortalecimento da economia local, regional, e a gente veio através de um trabalho, né, para colaborar com o desenvolvimento, com a aproximação do poder público e das pessoas, dos agricultores nas suas comunidades, através das suas organizações, e trazendo o agricultor para o mercado, trazendo ele para o trabalho, né? Então, o que nós apontamos como estratégia é a coletividade, e tem um exemplo aqui, né, que tem todo o diferencial do que a gente espera das organizações da agricultura familiar. Em Bocaiúva do Sul, em Agudos do Sul, desculpa, nós tivemos um coletivo da agricultura familiar que veio para esse momento de pandemia com diferencial. Eles se organizaram e estão hoje agricultores que estavam comercializando seus produtos na cooperativa, tinham um mercado mais limitado, eles se desafiaram a chegar no mercado com um potencial maior de compra, enfim, e chegaram a Curitiba. Então, eu coloco aqui essas duas fotos do material que eles mesmos criaram. Então, existe, acima de tudo, a vontade de fazer, a vontade de crescer, se desenvolver. E quem está fazendo isso? Né? Foi dado um print aqui, num vídeo que foi para o Globo Rural, com um destaque nacional. Os próprios jovens. Aí está o grande exemplo que a gente quer que aconteça com jovens aqui do Colégio Milton Freire, Maia, os próximos que vão participar das próximas edições. Aí está um jovem que estudou, se formou, mas ele mantém a atividade junto com os pais e ele ajuda a administrar o negócio da cooperativa, sabe? Então, quem são os atores que fazem a diferença, que promovem o desenvolvimento? São os próprios agricultores, são os próprios alunos, são os próprios estudantes, são as próprias pessoas que vivem no campo e que nós... Saiu a imagem, né? Saiu a imagem. Ok, era isso. São essas as pessoas que nós entendemos que podem e devem ajudar a fazer o desenvolvimento rural sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar. Muito além de produzir alimentos, muito além de ganhar dinheiro com a agricultura, tem uma questão de sustentabilidade que a gente precisa produzir de forma equilibrada com o meio ambiente e de forma responsável. Porque o que eu quero para mim, na minha propriedade, na mesa da minha família, eu devo oferecer nas mesmas condições para as pessoas que são os nossos consumidores. Então, a FETAEP trabalha com um olhar para uma agricultura que se desafia em momentos de dificuldade, mas que o próprio capital humano que nós temos, o capital social das organizações, pode ser o grande indutor do desenvolvimento que agrega aí as regiões e pessoas, as necessidades específicas de cada pedaço desse estado do Paraná, enfim, aonde a gente estiver trabalhando. Então, Felipe, e a todos que nos acompanham, este é o olhar que a FETAEP tem, que tem trabalhado, que tem incentivado, apostado muito na sucessão familiar, nos jovens agricultores. Nós temos vários eventos a nível nacional. Agora, nos próximos dias, teremos aí um evento com a CONTAG, com jovens do Brasil inteiro, discutindo e trabalhando a sucessão familiar como forma de manter os agricultores no campo e de cada dia a gente poder produzir mais e melhor, servindo de forma sustentável as famílias que vivem na cidade e fazendo uma aproximação maior para que as pessoas conheçam como que é a vida no campo, como é a produção na agricultura familiar e que a gente, com isso, contribui com uma parcela aí importante no desenvolvimento do Estado e do país, na geração de emprego e de renda. Então, eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e reforço que é uma alegria imensa, uma honra poder dividir esse espaço contigo, Felipe,
a gente já pôde fazer tantas coisas aí pela juventude, pelos jovens, pelos colégios agrícolas, e a gente tem muito mais por fazer, então estamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos, uma alegria imensa mesmo, fiquei super feliz quando vi o teu nome ali na relação dos participantes dessa live. Tivemos vários momentos, inclusive com os jovens agricultores do Quebec, da França, e são pessoas que sempre ficaram admiradas de ver a capacidade criativa que nós temos aqui no nosso meio rural, né? Isso chama muito atenção. Como você bem colocou, a estufa de bambu não deixa de ser uma inovação. É uma inovação, né? Isso o ODS 9 fala em indústrias, inovação e infraestrutura. A tua fala toda tem muita ligação com vários ODS, né? Você proporcionar para o ODS 8 fala em trabalho digno, trabalho decente, né? Permitir que o agricultor faça parte é um grande desafio, né? Para gerar empregos decentes para agricultores, para os filhos de agricultores. Essa escola que tem esse regime de transição, onde os alunos ficam um tempo, como já foi dito, 15 dias na escola e uma semana em casa, é importante que eles trabalhem muito mais do que simplesmente a agricultura em si propriamente dita, e talvez esse seja o grande desafio para uma escola, né? Mas você tocou em pontos, Marcos, muito importantes, que são os valores que têm que ser passados. Os valores para que... Isso que eu gosto da sensibilidade da tua fala. Os valores que fazem com que um agricultor seja respeitado. E quando você colocou que o agricultor seja o ator, né, seja o protagonista, né, da produção de alimentos, da mesma forma nós queremos que o consumidor seja o protagonista do ato de consumir. E eu tomar um café, por exemplo, muito mais importante do que a minha vontade de tomar um café, é eu saber que eu posso estar sendo solidário com as mulheres do Norte Pioneiro do Paraná, ou quando eu vou comer uma maçã, que eu possa estar sendo solidário com a pessoa que produziu aquela maçã. Então, essa junção, e cada vez que a nossa agricultura consegue, por tudo que você falou, vale a pena conhecer a agricultura paranaense e vale a pena mostrar isso para os consumidores cada vez mais, porque consumir deixa de ser simplesmente um ato de matar a minha vontade pessoal, mas passa a ser um ato de solidariedade, de compreensão com quem tem a missão sagrada de produzir o nosso alimento. Obrigado, Marcos. Eu quero ter o prazer agora de chamar um colega de casa, o Salatiel Turra, faz um brilhante trabalho lá como diretor do Departamento de Economia Rural na Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná. Vai nos falar sobre a importância do agronegócio paranaense. Salatiel, a palavra é sua. Boa tarde, eu vou só compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Todos estão vendo? Sim, tudo certo. Tá certo. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. É uma satisfação estar compartilhando um pouquinho de algumas informações que é tão importante aí para o nosso Paraná. Apesar do tema estar relacionado aí com cooperativismo, agricultura familiar, é importante destacar que o Paraná, especificamente, tem milhares de pequenos produtores que hoje eles são parte fundamental do agronegócio, né? Dentro da sua pequena escala de produção, eles compõem essa importância que é tão significativa do agronegócio paranaense. E muito vai ser um encontro dessa necessidade de a gente dar importância para esse setor, justamente porque é um setor que a gente mais demanda alimentos
em todo o período, né? Então, não existe classe social que consome, todas as classes sociais têm essa demanda por alimentos. E o mundo, de modo geral, ele tem uma tendência, segundo a ONU, a FAO, de 2050 aumentar em 70% a demanda já existente lá em 2010. Então, uma forma do Paraná, do mundo, buscar suprir essa demanda através muito bem do que o Marcos falou, preparando os sucessores para tocar as suas atividades no meio rural. E a forma de você, de forma a acessibilizar esses produtores, dando uma sucessão bastante feliz, você treinando eles, você mostrando que o retorno vem se você conseguir colocar uma assistência técnica especializada, colocar uma mão de obra qualificada nessa propriedade. E aí você consegue também atingir os objetivos da ODS, como o Felipe falou, que é tentar erradicar a pobreza. Com o passar dos anos, a gente consegue perceber que a movimentação urbana ela é crescente e, consequentemente, a movimentação, o número de pessoas no campo vai reduzindo. E qual que é o desafio, qual que é o objetivo do nosso agro paranaense, do nosso agro brasileiro, do nosso agro, mundial? É buscar formas eficientes de suprir essa demanda, de forma que você também não diminua, de certo modo, o êxodo rural e permaneça ou favoreça uma sucessão familiar sustentável, em termos econômicos, enfim, todos os termos aí envolvendo os objetivos da ODS. O Brasil, ele é um país especificamente agrícola, né? O Paraná também, com sua importância bastante significativa, ou seja, apenas com 2/3 do território nacional, nós somos responsáveis por várias atividades, até porque o estado do Paraná, ele especificamente para a linha do agronegócio, da agricultura como um todo, ele é muito diversificado. Então, com apenas 2/3 do território nacional, nós somos responsáveis pelo segundo maior produtor de grãos do país. Então, isso se dá muito pela diversificação, pela diversidade de topografias, climas, pelas tecnologias aplicadas, pelas diversidades culturais, pelas diversidades de culturas, de plantas também utilizadas nesse estado. Nós devemos atribuir muito esses resultados positivos que o nosso estado representa à questão de integração, à questão de cooperação. A importância das cooperativas no agro é muito significativa para os resultados promissores. E, consequentemente, um país que tenha um estado, um país que tenha uma produção forte, ele tem condição de produzir excedente, e esse excedente ele pode exportar aonde consequentemente vai poder entrar divisas para o nosso país, para o nosso estado. Divisas essas que garantem superávit na balança comercial. Através do agronegócio que a gente consegue ter uma boa dinâmica, digamos assim, na economia do estado e do país como um todo. Até porque o agronegócio representa muito das exportações, seja ele da parte vegetal, seja ele da parte animal, mas ele é muito importante. Então, nesse sentido, o Paraná ele se destaca justamente porque existe uma cooperação, uma integração entre o pequeno e o grande produtor em diversas linhas de atividades aí voltadas para a agricultura. Bom, o Paraná se destaca, por exemplo, aqui eu vou só dar alguns destaques, como o maior produtor nacional do trigo. Nós somos o maior produtor nacional da cevada, somos o maior produtor também do feijão, tilápia e alevinos, também somos o maior produtor de frango. Né? Então, é muito importante essa diversificação e essa também potencialidade que o agro paranaense se demonstra frente a outros estados, sempre outras, em relação à mesma atividade agrícola. Somos também o segundo maior produtor nacional de soja, não temos condições de competir com o Mato Grosso, justamente porque a área deles é muito mais superior que a nossa, mas em termos de produtividade nós somos muito eficientes. Isso se dá, mais uma vez, graças às tecnologias,
graças aos insumos cada vez mais sofisticados que chegam para os produtores rurais. Então, nós estamos aí no segundo maior produtor da soja, somos o estado que tem o segundo maior produtor de aveia, temos aí somos o segundo maior produtor de milho. Destaque para o milho é que, principalmente na segunda safra, onde as condições climáticas não são tão favoráveis para o desenvolvimento da cultura, mas mesmo assim eles estão garantindo uma produtividade alta. Mais uma vez eu reforço a questão da tecnificação, assistência técnica, extensão rural, seja do setor público ou privado que os produtores têm, e da tecnificação, a modernização empregada nessas atividades. Somos aí o segundo maior produtor de mandioca, segundo maior produtor de suínos e também de leite. Então, tanto a pecuária quanto a parte agrícola, elas são representantes e importantes em termos econômicos para o estado como um todo. Somos também o terceiro maior produtor aí da parte de peixes, parte de fruticultura, principalmente laranja, também parte de fungos, que agrega bastante produtores da agricultura familiar, é um produto bastante voltado para a agricultura familiar, e também somos o terceiro maior produtor de açúcar. Falando um pouquinho em relação à Secretaria da Agricultura, que tem algum dos objetivos proporcionar formas de acesso à modernização da agricultura familiar, a incentivos de diminuir ou reduzir o endividamento dos produtores, temos alguns programas que são eficientes e têm a sua finalidade como esses que estão apresentados para os senhores. O Seguro Rural, que é a subvenção ao prêmio, e também o Trator Solidário. Mas é importante destacar, Felipe, Marcos, aí o Johnny e também a Luísa, que aos ouvintes dessa live, que as parcerias são funções fundamentais de um negócio, para o sucesso de um negócio. Então, dentro do sistema da agricultura, do sistema SEAGRE, nós temos aí a Secretaria da Agricultura, temos a ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária, que faz um trabalho em termos sanitários, tanto da parte animal e vegetal. Temos também o Instituto de Desenvolvimento Rural, que corresponde com a parte de pesquisa, a parte de assistência técnica, a parte de extensão rural, e também a questão da SEASA, que é as distribuidoras de alimentos aí da parte vegetal. Essas parcerias públicas são muito importantes e vêm ao encontro do sucesso dos negócios, principalmente do agro paranaense. Além dessas, é importante destacar a parceria com o sistema OCEPAR, que são das cooperativas do Estado, bem como com a FETAEP e com a FAEP, além de outras instituições privadas e públicas, são parceiros do Estado e que favorecem ou promove um meio de interação mais próximo de fazer com que o produtor tenha acesso a uma educação, uma capacitação, uma assistência, uma extensão rural mais qualificada. Então, tudo se envolve dentro de um contexto de cooperação, de junção, de associação em prol de um mesmo objetivo. Devido a essa cooperação, essa integração, nós podemos dizer que o Estado é bastante diversificado e garante sucesso em todas as atividades aí advindas da agricultura paranaense. Tá? Nós temos também que encarar, que relacionar, e muito, embora se diga que a agricultura familiar ela é de pequenos produtores, mas ela tem que ser encarada como um negócio, porque ela garante renda e subsistência, não apenas subsistência, mas renda para aquelas pessoas que estão no campo. Então só vai existir uma sucessão de sucesso se o produtor rural estiver um retorno financeiro também. E as tendências do agro é tentar aproximar cada vez mais a questão da conectividade, da internet no campo, a questão de uma agricultura digital mais próxima, mais eficiente, que garanta rapidez, eficiência, agilidade para esse produtor, bem como uma modernização com implementos agrícolas cada vez mais tecnificados, mais modernos e de uma forma mais fácil dele ter acesso através de políticas públicas, como por exemplo o exemplo do Trator Solidário. Isso, com certeza,
é um papel fundamental para que o Estado, os setores privados relacionados ao setor rural, comecem a implementar, a fazer com que a cultura do produtor rural seja entendida como um administrador rural, pois ele tem um negócio de risco, um negócio que está a céu aberto, mas que garante, mas que é responsável pelo sustento de várias pessoas, né, por vários segmentos. Então, a conectividade, a injunção das parcerias, o produtor tendo a concepção que ele é dono de um negócio, consequentemente a gente vai aumentar cada vez mais a produtividade. E aí eu queria destacar também que para tudo isso é muito importante a gente mensurar esses resultados. Dentro aqui da Secretaria da Agricultura temos o Departamento de Economia Rural, onde a gente faz a mensuração desses números da agropecuária paranaense. Principalmente agora, nós divulgamos hoje o VBP, que é o Valor Bruto da Produção, que são todas as atividades advindas do setor rural, produzidas por municípios, apresenta a diversidade de produção e de culturas, de atividades cultivadas dos seus municípios. É muito importante destacar que essa mensuração é fundamental para a tomada de decisão, seja ela do setor público, seja ela do setor privado. Então, muito mais vai ao encontro de um sucesso do negócio quando você consegue mensurar os resultados dele. Ou seja, identificar qual que é a produção, qual que é a área que produz mais, qual que é a região que tem uma aptidão para aquela atividade. Deixa eu só fechar aqui e voltar a compartilhar a tela. Vocês estão me vendo? Não. Eu acho que travou aqui a câmera. Aí, vocês estão me vendo? Acho que... Voltei? Agora sim. Voltei, peço perdão que deu um travou aqui. Mas, de modo geral, Felipe, Luísa, Marcos, Johnny, a contribuição que eu queria trazer para os senhores é de que, apesar de nós sermos um estado bastante de agricultores familiares, são esses agricultores familiares que influenciam e estão incorporados hoje no agronegócio como um todo. E eles são responsáveis aí pelo sustento de milhares de pessoas por meio de uma cooperação, por meio de uma assistência técnica especializada, seja ela do setor público, setor privado, de uma capacitação aí dos seus sucessores, e também não podemos deixar de dizer dessa parceria com o setor das cooperativas e bancos oficiais, através do crédito facilitado aos produtores. Então, a minha contribuição é essa, estou à disposição para perguntas, acredito que tenha atendido o tempo aí. Obrigado, Salatiel. Foi excelente a sua contribuição. Ficou evidenciado na tua fala, eu sempre vou puxar aqui a sardinha para o lado dos ODS, né? Mas você falou muito em parcerias, e eu acho que o secretário Norberto fez isso muito bem, né? Quase tudo o que você mostrou é fruto de muitas parcerias, e esse é um dos fortes, né? É uma agricultura familiar, a maior parte da agricultura paranaense, e o bonito disso é que é uma agricultura que deve buscar parceiros. Eu conversei bastante com o professor Edson sobre isso, né? O diretor da escola. Na minha época do CPRL ele era professor, e agora ele está nos ouvindo aí, é diretor da escola. A gente está falando da importância o governo está dando essa abertura para uma escola 4.0, mas que vai se concretizar se a gente souber buscar, e nós vamos saber buscar as parcerias certas para trazer resultados, né? E resultados adaptados, como você bem colocou, a cada localidade, respeitando cada potencialidade do Estado, que são muitas. Sim. Obrigado, Salatiel. Agradeço. Agora eu tenho a honra, a alegria de chamar a Luzia Buco Coelho, que trabalha no atendimento especializado a cooperativas do Banco do Brasil, e que vai falar sobre o perfil
e trajetória das cooperativas da agricultura familiar do Paraná. Luzia, a palavra é sua. Boa tarde, Felipe. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, como filha de agricultores familiares paranaenses lá de Rio Azul, e é uma satisfação poder compartilhar com vocês esse apreço que eu tenho pelo cooperativismo e também pela agricultura familiar, né? Então, como o Felipe falou, estou trabalhando no atendimento especializado a cooperativas do Banco do Brasil atualmente, e é um setor que presta assessoria a cooperativas nível Brasil. Então, estar nesse espaço me aproximou bastante desse grupo de organizações, né, das organizações e principalmente das cooperativas da agricultura familiar, né. E isso despertou o interesse durante a minha pesquisa de doutorado, de fazer uma pesquisa com esse grupo de organizações. Então, nesses minutos aí que eu tenho para falar com vocês, eu espero trazer um pouquinho do retrato desse grupo de cooperativas, né, que eu tive a honra aí de entrevistar durante esses 4 anos de pesquisa. Então, eu entrevistei 30 cooperativas do Paraná no ano de 2019, de um total de 148 que haviam em 2017, com a declaração de aptidão ao Pronaf ativa. A minha ideia e a minha intenção foi trazer um recorte bem específico desse grupo, num trabalho mais abrangente, para que pudesse fazer um recorte até para ser replicado depois em outros estudos, né? Aproveitando que a gente está num ambiente onde tem vários acadêmicos, alunos aí do colégio, então acho que isso é uma coisa que é passível de replicação e de serem ampliados esses estudos, porque essas cooperativas merecem. Então, na década de 90, houve um surgimento em massa desse grupo de cooperativas, né? E isso foi uma das coisas que me chamou muitíssima atenção, e aí a ideia foi trazer esse recorte para vocês. Então, quem são essas cooperativas, né? Qual foi o motivo de surgimento? E conversando com esse grupo de 30 cooperativas, elas me contaram, né? Enfim, eu descobri que esse grupo, essa ação coletiva, elas já existia nas comunidades paranaenses, em forma de associação. E que essa formalização em forma de cooperativa se deu muito devido à necessidade de comercializar os produtos, né? Como vocês aí já falaram do Programa de Aquisição de Alimentos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, essas políticas de comercialização impulsionaram muito a constituição desse grupo de cooperativas. Mas, além dessa motivação para a comercialização dos produtos, a gente também teve outros motivos de surgimento. A sucessão rural, que os colegas já comentaram aí, foi um dos motivos que foram citados por várias cooperativas. A preocupação de que houvesse uma continuidade na reprodução do campo, né? Que os jovens permanecessem no meio rural, e foi uma das preocupações de constituir essas organizações. E uma coisa bem importante, bacana, que esse grupo relatou, né, nas entrevistas, foi que eles estão dentro das organizações cooperativas, treinando também a questão da gestão e sucessão das cooperativas. Então, eles normalmente colocam jovens dentro da direção, para poder já ir treinando para um futuro, dar continuidade a esse grupo de organizações. E aí, pensando um pouco em como é a estrutura desse grupo de cooperativas, né, essa parte mais de arquitetura mesmo, de como elas estão fisicamente estruturadas, a gente vê um grupo de cooperativas diferente, assim, para mim foi muito bacana conhecer esse grupo, porque, assim, eles têm uma estrutura muito flexível, descentralizada. Normalmente eles trabalham como se fosse uma continuidade da propriedade, né, dos cooperados. Então a gente vai encontrar uma cooperativa
que possui 10 agroindústrias, e aí eles produzem, conseguem diversificar muito a produção. Então, eles têm uma agroindústria que trabalha com padaria, eles têm uma agroindústria que trabalha com embutidos, tem uma outra agroindústria que trabalha com geleias, por exemplo, ou então trabalha com embalamento de produtos da hortifruticultura a vácuo, né? Então, isso permite que elas diluam também a questão das receitas, né? Distribuam, né? Não fiquem, que os agricultores familiares não fiquem focados somente num produto. Então, acho que isso é uma das coisas muito importantes que esse grupo de cooperativas vem trazendo para o meio rural, que vem de encontro com a questão das ODS também, né? Que o Felipe e todos vocês comentaram, de ser uma ferramenta, né, um mecanismo de redução da pobreza, muito, muito forte na questão da produção de alimentos, porque uma das coisas que eles falaram foi, olha, a gente tem várias cooperativas no estado e que a gente escoa produtos como grãos, né, já existe esse grupo de cooperativas, mas a gente precisa de uma cooperativa para escoar um outro tipo de produto. Então, isso é uma das características desse grupo. E também tem uma coisa bem interessante que eles comentaram, é que eles trabalham em ambientes compartilhados, né, isso pensando inclusive na diminuição de custos, é um modelo tipo de coworking, é muito leve, né, eles dividem espaços com outras instituições, com outras organizações, e eles também têm muito trabalho compartilhado, muito trabalho voluntário, né, que retoma muito a questão dos princípios cooperativistas. Então, das 30 cooperativas que eu entrevistei, 19 tinham trabalhos realizados de forma compartilhada com os cooperados, seja na parte de frete, né, ou para organizar o sistema de logística, ou, por exemplo, no próprio beneficiamento, né. Então, eles citaram várias outras organizações que auxiliam nessa questão também, a Rede Ecovida, que tem um trabalho muito parecido com o que vocês falaram das cestas, né, onde as cooperativas, elas trocam produtos, então uma cooperativa do Rio Grande do Sul entrega produtos para uma cooperativa aqui de Colombo, e vice-versa, né, elas têm essa intercooperação, a intercooperação tem sido muito forte nesse grupo, e tanto para diminuir os custos, mas também como para manter essa questão, inclusive, de receitas locais, de poder fazer esse escoamento, né, e multiplicar o conhecimento dessas regiões. O PA e o PENAI, e inclusive outros programas institucionais, como o PNBio, que é para a comercialização do biodiesel, são programas que auxiliaram na motivação de surgimento desse grupo de cooperativas, mas elas não estão só atreladas a esse tipo de programas, né? Isso é uma venda segura, a gente vê, mas elas estão buscando outros mercados, estão criando restaurantes, fazendo parceria com fundações e criando mercados ou mercadinhos, né? Tipo, como se fossem sacolões, por exemplo. A gente vê uma inovação, assim, nas atividades, né? De tentar criar modelos diferentes de escoamento. Então, eu acredito que essas cooperativas da agricultura familiar, o que a gente vê é que para a questão de sucessão no meio rural, para a continuidade das pessoas no campo, elas têm sido instrumentos muito importantes de fortalecimento, né, e como elas estão, a maioria, vinculadas à própria produção de alimentos, né, eu acho que isso vem de encontro aí com esse modelo esperado, inclusive, das ODS. Enfim, eu espero ter trazido um pouco sobre o que esse grupo faz. Uma coisa bem importante que eu tinha esquecido de falar é sobre a questão de como é feita a gestão desses grupos. Então, das 30 cooperativas que eu entrevistei, 28 são dirigidas pelos próprios agricultores familiares, né? Então, isso mostra que eles estão muito envolvidos nas decisões, na forma de pensar os projetos, e esse comprometimento, eu acredito que, tanto pela fala deles, né, pensando muito, não em ganhar
muito dinheiro, nem nada. O que você percebe na ação, enfim, em toda essa pesquisa que a gente pôde captar, é essa necessidade que eles veem de continuar no meio rural, né? E reproduzir, né, a questão das regiões. Não sei se deu meu tempo, Felipe. Não, tá ótima a tua fala. Maravilha. Quer falar mais? Então isso foi a minha pesquisa, né, que eu trouxe algumas características aí do que eu desenvolvi na minha tese. Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, então, no Programa de Desenvolvimento Rural, é um programa que é muito voltado para a questão da agricultura familiar, e eu agradeço muito poder trazer um pouco desse tema e compartilhar com vocês que estão bem mais experientes no dia a dia aí com esse grupo de agricultores. Eu agradeço muito aí a oportunidade. Imagina, você sabe, Luzia, que eu moro numa casa aqui que, além da minha esposa, tem 2 filhas e uma babá, então eu vivo com muitas mulheres o dia inteiro. E o olhar feminino é muito importante. Eu tenho certeza que a minha chefe lá, que é a vice-presidente do conselho, que envolve todas as secretarias do Estado, que é a Kelly, que eu falei no começo, né, Kelly Galo Guimarães, tenho certeza que ela está pensando agora, o Felipe vai convidar a Luzia para a gente conversar aqui sobre os ODS e todo esse trabalho que ela está fazendo. Ai, vou adorar. Obrigada. Veja só, eu conversei muito, nossa, a gente fica... Estava falando, eu estava pensando aqui, o olhar feminino é sempre muito importante. Eu lembro quando o Marcos levou várias vezes um grupo de jovens e a gente sempre observava o comportamento, né? Que é diferente a análise, né, Marcos? O comportamento, a visão feminina para resolver determinado problema, o tanto que ela está atenta em coisas que às vezes na visão masculina não é tão forte isso. E na tua fala eu estava lembrando de algumas conversas que eu tive com o próprio Marcos no passado, falando sobre sucessão familiar, que é uma questão muito importante. Até eu gostaria de ouvir a opinião do Johnny, que é o próximo que vai falar agora sobre isso, que nesse momento de pandemia a gente tem aprendido muito e todo mundo tem aproveitado para fazer muitas reflexões, né? E você falou muito é uma expressão que se usa, né, segurar o homem no campo, né, o agricultor no campo e tal, mas, na verdade, essa diversificação toda, que até a agricultura 4.0 proporciona, é uma abertura para isso também. Que o filho do agricultor, ele pode estar, né, Marcos, voltado, um filho ele quer lidar mais com tecnologia, pronto, o outro quer lidar mais com administração, um está mais voltado para nutrição. Então, essa diversidade que a gente começa a ter com tecnologia e com inovação acaba sendo uma solução para essa questão do enriquecimento da família rural, né, envolvendo homens e mulheres, né? Eu lembro também que num dos projetos do Centro de Agroecologia, que eu vi que o Ivo Melão, que está aí prestigiando também a live, foi organizar uma feira em Cerro Azul, que é uma das áreas da escola, daqui do Newton Freire Maia, e nós fizemos um grande trabalho com os agricultores para que eles aprendessem a produzir de forma agroecológica, e depois nós descobrimos que simplesmente a pessoa não vai na feira porque ela não tem o hábito de ir na feira. Aí foi feito um grande trabalho também com a população para entender a importância de uma alimentação orgânica. Aí você tem que levar nutricionistas e faz todo o papel para envolver o leque da população, que muda hábitos é uma coisa muito difícil. Aí pronto, as pessoas iam na feira, os agricultores estavam na feira, e quem disse que eles sabiam vender? Quem disse que eles eram vendedores, né? Aí, mais uma vez, a mulher teve um papel de protagonismo, de dizer, não, deixa que eu vendo, então, porque o teu negócio é produzir, eu vou saber falar com a dona de casa e tal. Então, é um enriquecimento muito grande. Obrigado, Luísa, você contribuiu muito com a tua fala, foi muito importante mesmo. Obrigada, Felipe. Sim, sim. E agora, para fechar com chave de ouro, o
Johnny Muller, que é analista de desenvolvimento técnico do Sistema CEPAR, e vai falar também a visão dele sobre cooperativismo. Johnny, a palavra é sua. Vou compartilhar então minha tela aqui. Muito obrigado também por poder participar junto com vocês. Foi um facilitador aí a questão do Salatiel e do Marcos já falarem também um pouco sobre os princípios, até mesmo a Luzia quando comentou sobre o trabalho dela. O que eu vou falar é sobre o cooperativismo organizado pelo Sistema CEPAR. O Sistema CEPAR, então, agora, no ano que vem, completa 50 anos de existência. A gente tem trabalhado, então, aí, dedicado, podemos dizer assim, as nossas vidas profissionais ao cooperativismo, né? O Sistema, o CEPAR, ele tem 3 casas que a gente chama, uma que faz toda a parte também sindical, mas patronal das cooperativas, quando a gente for trabalhar com a questão dos reajustes salariais dentro das empresas, dentro das cooperativas. Ao CEPAR, toda a parte da representação institucional, governamental, a gente está muito aí junto com a SEAB, com a FETAEP, com a FAEP, nos pleitos, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, né? Então, a gente está sempre fazendo esse papel. E aqui, dentro do próprio sistema também, há o SESCOP, que é onde a gente trabalha com a capacitação e monitoramento, né? Monitoramento da parte de funcionamento das cooperativas, toda a parte financeira, né? Do próprio monitoramento dentro da instituição cooperativa e a parte da capacitação. Quando o Felipe colocou ali, né, dessa questão de sucessão, aí está muito ligado à parte do SESCOP também, quanto à questão da capacitação. Trabalhando com o Cooper Leader feminino, por exemplo, Cooper Leader jovem, o aprendiz cooperativo, o Cooper jovem, as cooperativas mirins e outros programas, né, que o SESCOP desenvolve, que está muito ligado a essa questão. A gente, no decorrer, vai falar um pouquinho também, principalmente daquilo que o Salatiel colocou, da necessidade do futuro. O que a agricultura 4.0 precisa para que a gente possa dar esse passo e realmente estar 4.0, está muito ligado àquilo que também evitará muito a questão do êxodo, que é a disponibilidade de internet no campo, né? Você ter essa condição de permitir que todos tenham acesso à informação. Informação gerada hoje nas máquinas que estão embarcadas, com equipamentos, né, embarcados nessas máquinas, estão gerando dados. O que esses dados estão refletindo? Como que a gente pode utilizar deles para melhorar a nossa produção, aumentar a nossa produtividade? Não adianta mais a gente só ter esse bando de dados captado sem que a gente tenha uma organização desses dados, aquilo que o Salatiel também colocou, para a formação de custo, para a formação de preço, para saber como que está o andamento da nossa propriedade, né? Hoje, as cooperativas do sistema CEPAR são divididas nesses grupos, né? Agro, crédito, saúde, transporte, trabalho, produção e bens e serviços, infraestrutura. São hoje 216 cooperativas filiadas ao sistema CEPAR, mas nós vamos dar uma atenção, obviamente, especial à questão do ramo agro, né? Dentro das cooperativas do Paraná, dos 2 milhões de cooperados, 179 mil estão dentro das cooperativas agropecuárias, praticamente 180 mil, né? Dos 107 mil funcionários, aí a gente tem quase que na totalidade, né, mais que 2/3, aí 86 mil funcionários trabalhando dentro das indústrias, dentro das cooperativas. Se a gente fizer uma conta de padeiro aí, né, a gente tem para cada 2 cooperados um funcionário contratado para trabalhar dentro das cooperativas. O faturamento global dessas cooperativas, dessas 216, são 87,6 bilhões. Destes, 72,6 bilhões são só do agro.
a gente está falando de de todas as 62 cooperativas, onde estão inseridos, obviamente, os agricultores familiares. A gente vai tratar um pouquinho para frente desse dado, né, especificamente, só para a gente ter até uma noção de quanto são importantes, né, esses agricultores familiares. Como o Salatiel também falou, e todos comentaram, 70% aí desses produtores estão dentro, são agricultores familiares, né? O Paraná tem, por sua natureza, já a questão das pequenas propriedades, né? A gente tem, na sua maioria, também propriedades menores que 50 hectares. Então, a gente vê aí que essa pujança que o Salatiel colocou vem desse ramo, né? Desses produtores. Existem sobras aí que são distribuídas também em função da questão do cooperativismo, daquilo que o Marcos também colocou, quanto à questão dos princípios cooperativistas, né? A adesão é livre, a gestão é democrática, incentiva a participação econômica, tem autonomia e independência, faz a parte educacional, né, que a gente já falou do Sescope, fala da intercooperação e esse interesse pela comunidade. Esse interesse pela comunidade é a geração, obviamente, desses empregos, essa geração de produção, é essa divisão e distribuição dessas sobras para esses produtores, e que a gente pode ver que, diferente de empresas multinacionais, esse dinheiro fica dentro do Estado, fica dentro do Brasil, né? Quando há divisão ou distribuição dessas sobras, o mercado aquece, as lojas das próprias cidades vendem mais, então a gente sempre está aí com esse movimento cooperativista trabalhando aí em prol do desenvolvimento do Estado, né? Um pouco também é daquilo que o Salatiel falou, a gente é o segundo maior produtor de soja brasileiro, as cooperativas representam cerca de 70% dessa produção paranaense, do milho, 62%, do trigo, 55%, 35% do leite produzido no Paraná sai de dentro de cooperativa, 56% dos suínos e 44% dos frangos, da produção de carne de frango. Então, a gente vocês podem ver que a participação dessa comunidade, né, dessa cooperação, faz com que cerca de 60% dos grãos produzidos partem de dentro da cooperativa e 45% da produção de carnes e lácteos saem dessas 62 cooperativas paranaenses, né? Aqui falando das exportações, como de novo, né, foi colocado pelo Salatiel, é muito importante para nós, para o Estado e para o próprio governo, né, para o próprio país, está ainda permitindo que a gente esteja dentro de uma balança comercial favorável pela questão das exportações do agronegócio. As exportações do agronegócio do Paraná, representadas pelas cooperativas, ficam em torno de 30,4%, então 1/3 do que é exportado pelo Paraná sai de dentro das cooperativas, e isso traz divisas em torno de 3,9 bilhões de reais, né? Aqui um pouquinho das agroindústrias, né, o que as cooperativas paranaenses distribuídas aí dentro do estado têm, são 10 indústrias de óleo de soja, 10 moinhos, indústrias de milho, a indústria de malte, né, 25% do malte nacional sai de dentro da agrária, né, então a gente tem aí uma produção excelente, né, é o maior produtor de cevada do Brasil também. Temos 30 indústrias de rações distribuídas nas cooperativas, muito devido à questão das integrações, para a questão da produção de carnes, de frango, de suínos, de peixes, né? Temos misturadoras de fertilizantes para trazer um produto, comprar de forma mais fácil, né? E a preços mais negociáveis, muito dentro da questão de intercooperação, né, que a gente pode trabalhar e distribuir essa questão da melhor forma de comprar e daí, claro, vender a preços
mais justos, 8 indústrias de processamento de leite. Podem ver que todas essas atividades aí estão ligadas à questão da agricultura familiar. E dentro dessa questão da agricultura familiar, a gente tem dentro das 62 cooperativas filiadas ao sistema OCEPAR, 13 cooperativas agropecuárias com DAP jurídica, que significa que ele tem pelo menos 50% mais um dos cooperados com DAP física, né? Com declaração de aptidão ao PRONAF. A gente pode verificar, né, desses 31 mil cooperados, dessas 13 cooperativas somadas, 64% deles são cooperados com DAP, são agricultores da agricultura familiar. E essas 13 cooperativas representam 10% ali do faturamento que a gente viu anteriormente, que fica na casa dos 7,2 bilhões de reais. A representatividade disso, mas daí, e as outras cooperativas também têm esse volume, também podem participar, tem agricultores da agricultura familiar, sim, só não tem a condição, tem menos agricultores familiares do que agricultores não da agricultura familiar, né? Mas, por exemplo, a Coamo, a maior cooperativa da América Latina, tem 8.600 agricultores da agricultura familiar. Dos 28 mil cooperados, praticamente aí 1/3 deles são da agricultura familiar, que se beneficiaram também e que né, a própria cooperativa, com ações aí que foram desenvolvidas em conjunto aí com as entidades para o selo combustível social, houve trabalho para a redução, para a obtenção da DAP jurídica, né? Anteriormente você tinha que ter 60% mais um, agora você consegue ter 50% mais um. Alguns dados ainda ficaram para acesso a alguns programas, né, como PRONAF e outros, dessa necessidade de ter pelo menos 60% desses associados aí com declaração de aptidão ao PRONAF da pessoa física, né? Essas ações continuaram esse ano. A gente conseguiu obter, por meio de um convênio junto com o CREA, também o que já foi discutido, a democratização do acesso à assistência técnica. A RT de projeto, que é para obtenção aí do PRONAF, o RT de projeto da propriedade, o custo dela era em torno de custo é de R$88. Com o convênio que foi firmado entre o OCEPAR e o CREA, os dapianos, né, que a gente chama carinhosamente, têm acesso a essa RT social a R$5,22. Então, foi uma redução aí que o CREA entendeu também, que é a questão da democratização aí do acesso a ASTEC, né, a assistência técnica. Dentro das cooperativas, hoje a gente conta com 1.800 profissionais de diferentes áreas, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros florestais, engenheiros de pesca, né, em função da nossa atividade de produção de tilápias, contribuindo aí para que chegue ao produtor realmente uma assistência técnica adequada. Um exemplo que eu gosto de citar é a Coacipar, por exemplo, né, e dentro daquilo que a gente tem falado, principalmente das ODS, dos 50 produtores, a Coacipar é uma cooperativa de produtores de laranja. Dos 50 produtores filiados, 95% são da agricultura familiar. Eles trabalharam para certificação dessa cooperativa via Fair Trade, que é o comércio justo, possibilitando melhor pagamento para os produtores de laranja lá da região de Paranavaí e regiões adjacentes. Isso também proporcionou acesso ao mercado para esse suco produzido ali na região, tanto na Europa quanto na Ásia, pela questão da preocupação aí com o social e com o envolvimento da comunidade. Aqui só mais alguns dados, né, principalmente quanto à questão da previsão que as cooperativas aí têm de investimento. O setor está crescendo cada vez mais, é importante esse crescimento para o Estado. As cooperativas têm uma previsão, mesmo com toda essa pandemia ainda,
está com esse nível de investimento, né? 3,5 bilhões de reais serão investidos aí, grande parte deles dentro da parte de armazenagem, né? Que ainda a gente tem um déficit aí de armazenagem dentro do Estado, então há uma expectativa desse investimento. A gente fala de coronavírus, mas todo mundo já ouviu, né? O agro não para. Esse não parar traz um cenário aí de atingimento de uma meta que foi traçada pela Alcepar para junto às cooperativas, da previsão, né, de 2020 a gente chegar ao faturamento de 100 bilhões de reais. No cenário pessimista, que a gente não acredita que ocorra, e sim que ocorra uma média ali do pessimista com otimista, né, a gente tem a expectativa de chegar a 102 bilhões de reais de faturamento esse ano. E como que está esse comportamento durante os anos, né? Dentro de uma estruturação, de um planejamento, o cooperativismo paranense só cresceu. A gente pode ver aí nos dados, né, a questão do número de cooperados, dessa adesão, desse interesse pelo produtor à cooperativa, né? Ele cresce ano a ano. O número de empregados, funcionários também. A gente chegou a 112 mil funcionários trabalhando dentro das cooperativas. Só em Matelândia tem uma unidade que tem 7 mil funcionários. O faturamento das cooperativas também cresce ano a ano. Claro, esse ano a gente tem muito o preço e o dólar afetando a questão das commodities, né? Mas também, claro, isso não se deve só à questão disso, e sim também a organização das cooperativas quanto à parte financeira e principalmente a condução da cooperativa, né, por parte das diretorias e presidências, né? E os resultados que a gente busca aí quando a gente fala de distribuição, né, você vê quanto que a gente tem de potencial ali para trazer de sobras para os cooperados, né? Então, o cooperativismo paranense retratado um pouquinho em números, né? Eu agradeço o convite, estou à disposição para que vocês, qualquer dúvida, a gente possa esclarecer. E, Felipe, falar de cooperativismo é o que a gente gosta, né? A gente é pujante, que essa é uma palavra que a gente escuta muito aí nos nossos colegas um pouquinho mais velhos que nós, aí, né? Que gostam dessas palavras. Acho que o Marcos também já escutou de vários colegas nossos isso daí. E trazer, principalmente, o engajamento que a gente tem aí. A Cocamar, recentemente, também se colocou signatária às ODS, né? Então, está fazendo um trabalho específico sobre isso aí dentro, e como todas as outras têm essa preocupação. A gente, em outras oportunidades, falou de várias ações aí que a gente pode ter junto com o governo, junto com o Estado, e aquilo que a gente sempre tem buscado. A gente tem portas abertas na FETAEP, tem portas abertas na SEAB, no governo do Estado. Na última Fórum dos Presidentes, o governador participou e disse que acredita no nosso PRC 200, né, que é o nosso próximo passo. Então, a gente está bem obrigado, vamos dizer assim, mas esse bem obrigado com muito trabalho e muito suor, daquelas pessoas lá que estão lá no campo e que estão cooperando, principalmente entre elas, né, obviamente dentro das suas cooperativas, mas entre as comunidades também. Uma ação que a gente tem
trabalhado junto, principalmente com o IDR agora, né, o antigo Instituto Emater, é a questão da organização do quadro social de algumas cooperativas aí, né? O próprio Sescope está trabalhando para que essas cooperativas que a Luzia talvez visitou e que ainda não estejam, talvez, nesse patamar que essas outras cooperativas estejam, possam receber isso. Aquilo que você falou, Felipe, é o essencial. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas, mas no sentido de trazer para elas o quão é importante elas saberem o que está acontecendo ao redor delas. Principalmente para essas pessoas, a gente fala da agricultura familiar. Eu sou filho de agricultor familiar, neto, né? A gente saiu de União da Vitória lá porque acabou a possibilidade de produzir leite, porque deu mastite no gado e não tinha assistência, ou talvez não sabia como buscar isso. Isso meus pais, né? Por sorte, talvez a gente conseguiu, então, vir para cá. Mas levar essa assistência, isso que a gente está precisando. Democratizar isso, são 18 mil profissionais da agronomia no estado, desses 18 mil aí, 1.800, vamos dizer assim, 1.600 estão dentro de cooperativas. A gente sabe que o governo tem a parte da Astec também, faz todo esse trabalho, a parte FETAEP, FAEP, todo mundo está envolvido, mas a gente precisa levar mais. Conhecimento gera resultado. É isso que eu acho que a gente tem aí como premissa dentro do desenvolvimento mesmo. Muito obrigado. Maravilha, Johnny. Bem que eu falei que era um fechamento com chave de ouro mesmo. Você sabe que tudo que você falou foi muito importante, mas quando você chama a atenção das pessoas que estão ouvindo sobre essa época de pandemia, ninguém, principalmente mais no começo, né, ninguém quer sair de casa, mas quando você chega no mercado, e você não admite que ninguém sai de casa, e vários movimentos e tal, mas quando você chega no supermercado ou numa feira, você quer encontrar tudo que você quer para você. E aquilo ali não é um milagre. Aquilo ali envolve uma cadeia muito grande de gente, como você falou, que trabalha duro, de gente que trabalha no transporte, gente que trabalha na produção, né? Essa cadeia toda que nós todos estamos envolvidos, né? E que não para, né? Graças a Deus que não para. Até foi muito bom as pessoas que trabalham no escritório poderem parar para permitir quem não para ter esse cuidado de trabalhar e preservar a sua saúde também. E também, Johnny, você falando, a gente fica pensando aqui, você aprendeu vários UDS na tua fala, mas eu acho que o mais importante deles é o 16, que fala, além da paz e justiça, instituições eficazes, instituições fortes e eficazes, e sérias, né? O resultado de tudo isso são os números que você mostrou, que o Salatiel mostrou também, que é isso, né? É a agricultura familiar do estado do Paraná, e o cooperativismo no Paraná é um exemplo para o mundo, né? O cooperativismo nasceu na França, mas muita gente vem para cá agora para ver como a gente está cuidando do nosso cooperativismo. O Marcos e eu, por questões de destino, recebemos várias pessoas do exterior que vieram para cá, e um dos focos que eles sempre quiseram ver era a cooperativa, né, Marcos? Gente, eu quero cumprimentar a equipe da Panic Lobster pelo profissionalismo mais uma vez, o sucesso desse evento. Agradecer a todos que acompanharam, falar que quarta-feira vai ter mais uma live, que o assunto vai ser o Agro 4.0, tecnologias e inovação no setor. Bastante importante, como todos falaram aqui, a inovação e a tecnologia são importantes também para a sucessão e para evitar, como o Johnny falou, o êxodo rural, né? E essa foi apenas a primeira live do Pense Agro, o primeiro hackathon a ser realizado pela FETAEP, e em parceria com o governo do estado do Paraná, o SEBRAE, patrocinado pela Copel, a Sanepar, a Celepar, a Husqvarna e o BRDR. E esse hackathon Pense Agro vai conectar estudantes, né, tanto de escolas profissionais como universitários também,
para buscar soluções, como todos nós estamos falando aqui, de tecnologias adaptadas à realidade de cada local. Por isso é importante, aqui, essa realidade aqui da região metropolitana de Curitiba é uma, alguns locais de Cerro Azul mais duro, o Johnny comentou muito bem da importância de ter acesso à internet, nós sabemos que isso não é uma realidade em todo o meio rural, mas cada escola agrícola aqui participar do hackathon vai pensar para a sua realidade, isso é muito importante. Nós temos vários Paranás, né, que desponta mais por tecnologias, até aquele que está caminhando ainda em passos mais lentos. E o objetivo da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás, olhar com atenção para as mulheres no campo rural, olhar com atenção para o destino de toda a família. Todo mundo pode participar desse hackathon, como eu já falei, ele é aberto, as inscrições vão até o dia 16 de agosto, o site é penseagro.pr.gov.br. Foi um prazer enorme, muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau.